Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Com esta carta, dirijo-me a vós, artistas do mundo inteiro, para vos confirmar a minha estima e contribuir para o restabelecimento de uma cooperação mais profícua entre a arte e a Igreja. Convido-vos a descobrir a profundeza da dimensão espiritual e religiosa que sempre caracterizou a arte nas suas formas expressivas mais nobres. Nesta perspectiva, faço um apelo a vós, artistas da palavra escrita e oral, do teatro e da música, das artes plásticas e das mais modernas tecnologias de comunicação. Este apelo dirijo-o de modo especial a vós, artistas cristãos. A cada um queria recordar que a aliança que sempre vigorou entre evangelho e arte, independente das exigências funcionais, implica o convite a penetrar pela intuição criativa no mistério de Deus encarnado e contemporaneamente no mistério do homem. Com nossas escolhas e alguns pequenos consentimentos, acabamos nos afastando daquilo que nós somos. Aí entram os medos, as pessoas, as circunstâncias, as situações que nos afastam, nos roubam cada vez mais de nós mesmos. Mas quando Deus entra, tudo muda, tudo começa a ter um novo sentido. Agora, o Gente de Fé. Diante do teu altar, eu quero te adorar na língua dos anjos. Com toda esta trajetória, vamos dizer assim, é com muita alegria que eu quero receber aqui no auditório, nos bastidores do Gente de Fé, Danilo Lopes. Bem-vindo, Danilo. Que Deus te abençoe. Amém. Que alegria tê-lo aqui. Amém. E trazendo um pouco do que você viveu na sua história, mas também uma realidade que você está vivendo agora, de situação de enfermidade e tudo mais, que nós vamos ter tempo para conversar um pouquinho. Legal. Até te agradeço muito com todas essas situações de você estar aqui conosco. Mas existe aí uma trajetória, as pessoas que podem te conhecer, mas te conhecer lá de cima do palco, que te vê, que te escuta, mas pode ser que essas pessoas não te conhecem aqui, né? Que por detrás de tudo isso existe uma história. Quem é Danilo Lopes? De onde ele veio? O que ele traz aí como fontes, como raízes? Então, padre, para a glória de Deus, né? Hoje, no dia da gravação, né? Dia 4 de junho, eu completo 23 anos, 9 meses e 21 dias de batismo no Espírito Santo. São alguns anos já, né, de experiência com Deus, e é interessante a gente sempre se reportar ao dia que a gente teve uma experiência transformadora com Jesus Cristo, né? Uhum. Eu entrei num grupo de oração e eu conto isso sempre da mesma forma porque foi uma situação muito impactante na minha vida, né? Eu entrei num grupo de oração da Renovação Carismática Católica de uma paróquia lá em Cubatão, um grupo de libertação na paróquia São Francisco de Assis em Cubatão. Sim. Era sábado à tarde, dia 13 de agosto de 94, e eu estava drogado, né? Porque eu era usuário de droga, cheguei a usar maconha, cocaína, crack, bebia, desde novo. E minha família é muito católica, graças a Deus. É uma família católica, mariana. E por oração de toda a minha família, de forma especial minha mãe, né? Minhas irmãs, minhas tias, meu pai, conseguiram me levar nesse grupo de oração. E aí eu entrei naquele lugar, as pessoas
cantando, louvando. Para mim era uma novidade, né? Porque o que eu conhecia da igreja era da minha infância, né? Até os 11 anos, quando minha mãe conseguia me levar, eu obedecia, né? Eu ia na missa. E obrigado, né? Mas era diferente, aquilo, um lugar festivo, as pessoas com os braços para cima, cantando todo mundo junto. Aquilo era uma referência de igreja que não existia no meu coração. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 25 anos. 25 anos. 25. E aí o pregador começou a pregar e até hoje eu lembro as coisas que ele falou. E começou sem saber, né, porque era o Espírito Santo usando, contar a minha vida, né? Contando meus caminhos, os lugares que eu fui. E aí no final do grupo de oração, 2 senhoras, Dona Dulce e Dona Conceição, eu nunca esqueço, vários discos que eu já gravei, graças a Deus, né, pela misericórdia de Deus, discos de autoria, né, com amigos, das 2 bandas que eu tive, que eu trabalhei, né, com as quais eu trabalhei. Eu coloco sempre o nome da Dona Dulce e Dona Conceição, que oraram por mim, e do Carlinhos, pregador, lá de Cubatão. Sim. E aí elas oraram e de repente no final de 1 hora e pouca refutando minhas teorias de drogado, cara sem juízo, sempre com a palavra de Deus. Por que eu não posso me matar? Porque a palavra de Deus fala em Por que eu não posso me drogar? Porque a palavra de Deus... E ela sempre... E aí eu fiquei sem argumento a primeira vez na minha vida e aquilo foi me transformando. Ao final daquilo elas falaram, podemos orar por você? Claro. Então pegaram... Eu estava com a minha Bíblia, porque eu andava com a Bíblia, né? Eu ia para os lugares e usava droga, mas eu tinha uma Bíblia que eu tinha ganhado da minha mãe e eu levava para todo lugar. E lia todos os dias, liturgia diária, minha mãe mandava, mesmo com aquela vida que eu tinha, minha mãe me mandava nos lugares que eu morava, né? Meu endereço sempre. E aí, coloca a mão aí, abriram no Salmo 90, colocaram minha mão assim, começaram, fechei o olho, aí nesse ouvido era uma voz orando numa língua que eu não conhecia. Sim. Falei, nossa, o que ela está fazendo? Eu me arrepio até hoje, é impressionante. Aí nesse ouvido era uma outra língua, que não tinha a ver com essa. Eu falei, ué, o que elas estão falando? De repente começou uma coisa no meu coração, daqui a pouco eu comecei a chorar. E para maior honra e glória de Deus, eu fui batizado no Espírito Santo. E a madrugada que antecedeu esse sábado, a madrugada de sexta, e até hoje eu me emociono. Foi a última vez que eu me droguei. Que bênção. E eu tenho que falar desse jeito, padre, porque a gente precisa dar testemunho do que realmente transforma o coração das pessoas, que é o batismo do Espírito Santo, uma experiência verdadeira. Você fazendo isso me faz lembrar uma frase que eu lembrei também que eu ouvi também numa pregação, não me recordo em que ano foi, mas o pregador dizia justamente isso. A melhor clínica de recuperação é a igreja. O melhor médico é Jesus. E a melhor dose é o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Lindo. Você quer se libertar de toda essa vida, eis aí a receita, que você não só, porque eu nunca fui usuário, mas aqui eu estou falando da teoria, você está me dizendo na prática. Então você concorda com isso? A melhor clínica é a igreja, lógico. O médico é Jesus e a melhor dose é uma boa dose de Espírito Santo na veia. Claro! Eu me lembro uma vez do padre, gosto de falar padre Jonas, né? Daquele saudosismo dos primeiros anos de caminhada, ele pregando sobre o bom samaritano, né? E ele falando, a igreja é uma grande hospedaria. Eu nunca esqueço disso, né? Isso é uma grande alegria para nós. Um pouquinho antes deste encontro com Jesus, deste batismo no Espírito Santo, em que mudou a sua vida realmente, houve aí uma base. Você disse que, mesmo forçado você à igreja, você tinha ali uma base familiar, católica, mas uma coisa que também você falou aí, que você começou muito cedo. Com toda essa base familiar, o que te levou para essa vida contrária? São os convites que o mundo faz aos jovens, né, padre? Porque eu fiz a primeira Eucaristia com 9 anos de idade. Então, minha família católica, então a gente ia todo domingo para a missa, né? Antes da primeira Eucaristia e depois da primeira Eucaristia. Sim.
Eu me lembro, e a minha família, nós somos uma família grande, graças a Deus, somos em 6 filhos. Meu pai, minha mãe, hoje 8 netos e 2 bisnetos hoje, né? Então nós íamos, e tinha a família da tia Lia também, né? Que os 2 casais, meu pai e minha mãe, a tia Lia e o tio Luísio, vieram de Minas, do interior, da roça, para Cubatão tentar uma vida melhor, dar estudo para os filhos. Sim. Então as 2 famílias grandes, com o mesmo número de filhos praticamente, iam para a mesma missa, na mesma paróquia. Então era uma festa. Sim. Esperava o domingo para ir os primos, os irmãos, aí o domingo o jantar após a missa. Então até 11, 12 anos que isso tinha gosto para mim, entendeu? Eu ia. Sim. Mas aí depois que eu comecei a descobrir o gosto de fora, as referências deixam de ser somente a família na vida da criança, chega a idade da razão, as coisas mudam um pouco, né? E aí foi quando eu descobri o rock and roll, ganhei meu primeiro disco de rock, comecei a ouvir, aquilo começou a chamar minha atenção, a vontade de tocar, de cantar, de compor igual os caras faziam. Até então a musicalidade ainda não tinha despertado em você. Não, em casa ninguém tinha mexido com isso, né? Hoje você canta, você compõe também? Sim. Toca alguma coisa? Toco bateria. Toca bateria. Tava tudo aí embutido, mas até então quietinho ali. Não tinha eu nada tinha disso. tido experiências na escola com o pessoal que bebia, e a gente já experimentava algumas coisas, aí comecei a fumar cigarro. Nessa época, né, o tabaco começou a ter gosto para mim também, e aí as festas da molecada da escola, os shows de rock, e aí começam a vir as coisas para a gente experimentar, né? Entendi. E a minha base familiar serviu para que eu voltasse mais tarde, né? E aí começou o período de experiência, né? E depois, um pouco mais tarde, no final da adolescência, ali dos 17, 18 anos, que eu já bebia, aí veio a maconha, aí depois da maconha veio a cocaína. E aí as experiências negativas Uma coisa também. que leva a outra. Uma coisa que leva a outra. E por causa dos ambientes que eu frequentava, né? Entendi. Eu acabei tendo experiências espirituais bastante ruins. Posso dizer que eu cheguei a fazer pacto, entendeu? Cheguei a ter experiências de visualização de demônios, e frequentando lugares que não eram tão legais. Eu não estou aqui querendo falar mal do rock and roll, da cultura rock and roll, né? Sim. Mas eu não tive boas experiências, porque eu buscava algo além da música. E a música me convidava para isso. E foi um período no Brasil e no mundo, anos 80 e anos 90, que o rock, o heavy metal, a música pesada, tinha muita força nas rádios, a MTV começou os trabalhos nos Estados Unidos, o mundo inteiro cheio de clipes de bandas muito legais, a gente com aquela sede. Foi bem nesse período, né? Sim. E mesmo com toda a base que eu tinha, eu acabei indo para um lado que não era tão legal, né? Então, essa base familiar muito forte, a base religiosa também, porém, vieram aí essas propostas. Sim. E você enfatizou bem, eu quero enfatizar também aqui, mas ainda nesta fase, você se afundou até que ponto? No poço que você caiu? Aquele lance de usar droga todo dia, né, padre? Tipo, eu vivia de música, né? Aí eu saí de casa, briguei com meu pai. A musicalidade já estava aí? Já, eu comecei a tocar com 13 para 14 anos, a partir do momento que eu comecei a ganhar os discos de rock da família, e comecei a trabalhava no Banco Nacional na época, comprei meu primeiro instrumento, e aí eu comecei a querer ser músico. Né? Eu já trabalhava, já tinha minha grana com 15 anos, aí eu quero ser músico, aí comecei a tocar à noite. E nesse tocar à noite, tipo assim, eu tenho... Tudo muito precoce, né? De certa forma, assim, 17, você entrou nas drogas que ano? Com qual eu comecei a usar no final da adolescência. Bebida já vinha desde a pré-adolescência e um pouquinho antes, talvez. E aí a droga na adolescência, e aí você já teve essa vida noturna, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Sim. Ali também, nessa fase, dos 15, 16 anos. Sim, porque, tipo assim, a molecada... Hoje a gente vê isso mais ainda, né? Porque já se passaram aí quase 30 anos, e a molecada hoje... Se há 30 anos atrás já estava assim, precoce. Imagina hoje. Sim. E aí eu quero chamar a sua atenção aqui, porque tudo é muito exposto. E nós que estamos
hoje aqui nessa vida missionária, que nós temos contato com jovens, com famílias, com casais, nós sabemos que tudo é muito exposto, tudo é muito fácil, mas você sempre tem a opção de dizer não. E quando você diz sim a estas coisas, o que te leva a isso? O que te levaria a dizer não a essas coisas? Um pouquinho do que o Danilo já está dizendo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu quero que você pense agora. Na base que você tem, sempre você poderá dizer não. Qual tem sido a sua resposta? E por que tem sido esta? Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. Lembre-se que você sempre tem a opção de dizer não. Podem nos tirar tudo, mas a única coisa que ninguém pode nos tirar é a capacidade de escolher, de termos a nossa liberdade nas mãos e podermos fazer escolhas. E estas escolhas que, diante de uma base familiar que você teve, Danilo, as opções que vieram de fora, dos grupos, dos amigos, dos lugares, que te levaram para um lugar completamente diferente daquele que você teria como base familiar, para culminar até no encontro pessoal com Jesus, batismo do Espírito Santo. Mas isso nós falamos no início. Para onde essas realidades te levaram? Porque, como nós dissemos, uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Mas para onde essas realidades te levaram? O que você conheceu deste submundo das drogas, das falsas religiões, das falsas doutrinas? O que fez com que você experimentasse essas coisas todas? Então, padre, é uma coisa bastante curiosa, né? Pedro nos adverte, né? Para a gente ser sóbrio e vigilante, né? Que o demônio ronda ao nosso redor, como um leão, esperando a ser devorados. Então. E eu provei isso, né? Eu me deixei levar e é bastante interessante, porque sempre que eu conto essa história, que eu lembro, cada vez a gente lembra de um pedacinho, né? Uhum. Ainda há mistério, né? Sim. Nos caminhos. E mesmo com a base familiar, vem tudo misturado, né, padre? A época da adolescência, de forma especial, os convites que tipo assim, ia nos shows de rock, via aquela coisa daquele tamanho, as bandas tocando, e sei lá. Eu lembro também do Monsenhor Jonas pregando os encontros para músico, uns anos atrás, ele falando da sensibilidade que o artista tem por natureza, né? Sim. E há uma sensibilidade no músico que as outras pessoas não têm, né? Que faz parte, né? Para que possa vivenciar a arte, para que possa entender a música, para que possa... Há uma certa sensibilidade que eu não coloquei a serviço das virtudes, né? E me deixei levar. E tipo assim, uma coisa interessante, né? Eu era bom aluno, não tinha notas vermelhas, não repetia de ano, não ficava de recuperação. E de repente, todas essas ofertas conseguiram me arrastar. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, antes de você completar, porque também tem aquela coisa de nós podermos dizer, não, eu fui para as drogas para poder afogar as mágoas. Eu tinha uma família desastrosa, eu fui para as drogas para me esquecer. Eu tive situações de dificuldade, eu fui para isso. Houve isso na sua vida, não? Você foi por isso? Sim, não, eu tinha depressão. Ah, tá. Na realidade, eu sempre tive depressão, né? Uhum. Quando eu comecei a fazer terapia, isso logo após o batismo do Espírito Santo, que Deus começou a trabalhar na minha vida, eu fui entender o que tinha acontecido. Houveram episódios de síndrome do pânico, mais do que uma vez. E aí eu comecei a fazer terapia, né? Sim. E aí eu fui identificar na minha vida o primeiro episódio em que eu me isolei. Eu tinha 4 anos de idade,
que eu me isolava de todo mundo, não conseguia conversar. E isso naturalmente acabou influenciando, né? Foi bem... Que também tem muito do artista. Né? Sim, sim. E o lance da depressão também, padre. Foi interessante o senhor tocar nesse assunto. O senhor acabou me dando uma direção dentro dessa história aí. A depressão também foi muito presente na minha vida, né? Sim. E era uma tendência que eu tinha, né? Pegando gancho nisso que o senhor falou. E ela se acentuou muito na minha adolescência. Com essas experiências, aquele lance de ficar se culpando, e aí com essa autocondenação, se fechar, e períodos longos às vezes, sabe? Ficava uma semana, 10 dias sem conseguir conversar, parava de fazer minhas coisas, aí a música às vezes não andava do jeito que eu queria. Aí como eu falei, eu comecei a trabalhar com 15 anos já para comprar meu primeiro instrumento. Sim. E aí assim que eu fiz 18, 19 anos, eu não queria mais trabalhar num trabalho formal, eu queria tocar. E eu comecei a tocar à noite. E aí nem sempre as coisas andavam, porque minha família, todo mundo estudou, todo mundo fez o que tinha que fazer, fez faculdade, começou a trabalhar cedo. Meus pais ensinaram isso pra gente, sabe? A responsabilidade do trabalho, de pagar suas próprias contas e tal. E eu andava para trás. Entendi. E junto com essas experiências da droga, e tipo assim, uma coisa interessante de se falar, padre, à noite as pessoas se transformam. Eu lembro quando eu trabalhava no banco, né, eu tinha 15 para 16 anos, eu era tipo o mascote da galera do banco, né, era contínuo, né, tipo office boy do banco, e a galera já tinha mais idade. Então quando tinha as festas, todo mundo deixava de ser aquela pessoa do dia. A noite transforma as pessoas. Sim. Entendeu? A busca para preencher aquele vazio que existe no coração, sabe? E eu comecei a me deixar levar por isso, né? Então, a depressão, voltando a falar disso, né, me acompanhou durante muitos anos. Mesmo depois do batismo do Espírito Santo, que eu comecei a descobrir, que eu fui entender o que era a depressão, para me tratar e tudo mais, entendeu? Você só descobriu depois dos seus 20 e poucos anos, então. Depois do batismo do Espírito Santo, depois de parar de usar droga, entendeu? As experiências da noite, os lugares que eu ia, uma experiência que me deixou muito tocado depois que eu conheci o Senhor Jesus, foi uma vez que a gente tinha um lugar que a gente ia usar droga lá em Cubatão, a gente passava a noite inteira numa linha do trem, tipo, o trem passava e a gente usando droga lá durante a noite toda, literalmente. E uma vez não tinha seda, né, o papel que a gente chamava, não sei como a molecada chama hoje, né, o papel para enrolar o baseado a gente chamava de seda. E aí não tinha, e um amigo trouxe de casa, ele foi no quarto da mãe, não tinha seda, ele estava louco, arrancou um monte de folha da Bíblia da mãe dele, botou no bolso e levou. E a gente enrolou alguns baseados com aquela seda, porque eram horas que a gente passava fazendo isso. E como se não bastasse, a gente misturava. Eu nunca gostei de cocaína, não gostava de cocaína, meu barato era fumar maconha. Sim. Mas quando tá na balada, vai o que tem. Cheira gramas de cocaína, passa a noite, 2 noites, 3 noites. Você foi pro crack também, não? Cheguei a provar o crack, cheguei a usar crack. Uma experiência... Sim, terrível, né? E é complicado. Deixa eu voltar um pouquinho nessa que você disse, que você, vamos dizer assim, fumou a palavra de Deus. Pois é. Bendito baseado. É meio ruim lembrar disso. Lembrar, mas... porque você lembra com isso hoje a sacralidade da palavra de Deus e o que Cristo, você fez. Mas... conhecendo um pouquinho deste nosso Deus, ali poderia ter sido teu encontro pessoal com Jesus. Eu conheço um padre, e creio que todo mundo conhece, né, o padre Roger Luiz, sim, que num baile funk, ele chapado de um monte de coisa, abriu uma garrafa de cerveja, uma latinha de cerveja, no que ele abriu uma latinha de cerveja, veio dali a palavra de Deus para ele. Você só me procura quando você precisa. A sacralidade da palavra que estava enrolado o baseado era infinitamente maior do que o baseado. Eu lembro que eu falei assim, se Deus existe mesmo, como minha família fala, isso na hora de acender, né?
a gente vai fumar, essa fumaça vai para o nosso cérebro e Deus vai fazer nossa cabeça agora. Tipo assim, eu sinto isso com um aperto no coração, tenho um pouco de vergonha de falar. Mas porque é Cristo, né? Claro. A palavra, é o verbo. Deste encontro, deste momento até o teu encontro pessoal, quanto tempo durou? Uns 2 anos, eu acho. Era o tempo de Deus colocar o convencimento no teu coração. Porque ali você fez essa experiência. Claro que eu não estou dizendo para ninguém fazer essa experiência em casa, né? Não faça essa experiência em casa, claro. Mas, porque Deus usa de todas as coisas. Deus pode usar, como usou do Padre Roger. Claro, ele não usou dali imediatamente, né? Mas para dizer, a palavra de Deus é infinitamente mais sagrada, mais potente do que o baseado que você fez dela. Mas esse fato, claro, o fato só que eu trouxe como um fato curioso, né, para a tua história, dentro daquilo que você realizou até o encontro com Deus, esse encontro com Deus, que você relatou no primeiro bloco. Como é que foi deixar tudo? Foi imediato? Nossa, foi muito louco, padre. Foi uma violência, assim, foi como se eu estivesse no meio de uma BR e uma jamanta passasse em cima de mim, uma carreta. Foi violento, porque eu já tinha tentado não usar. Com suas próprias forças. Sim, é difícil. Sim. A gente sabe o quanto é complicado deixar um vício, quanto é complicado vencer a si mesmo, né? É muito complicado. E a carne se levanta com violência na hora de um drogado. Não quero mais. Passa a ser a vida do cara, como estava sendo a minha vida. Eu conheço histórias bem piores, histórias bem piores. Mas eu sei que às vezes que eu tentei usar, era, sabe, acordar e falar, não vou fazer mais isso. E lutar, e fugir dos lugares, não ir para os lugares, de repente na hora de dormir, 1h da manhã você não consegue, 2h da manhã, o cara sai louco. Eu andava na rua em São Paulo, eu lembro que no último período eu morava no bairro do Pari, tocava com uma banda, e a gente chegou a fazer, tinha experiências em lugares não tão legais, assim, sabe, centros, foram os momentos em que eu tive visualizações, materializações, de luta física, com espíritos malignos, inclusive. E estava muito difícil. Então eu falei, não posso mais fazer isso, não posso mais fazer isso. Quando eu vi era 3h da manhã, eu estava louco, de madrugada, psico, procurando alguma coisa para usar, não tinha dinheiro, estava passando fome, porque eu não aceitava a ajuda da minha família. Tua família tinha consciência do que você vivia nesse tempo, não? Tinha uma desconfiança. Mas a partir do momento que descobriram, assim, que deu um flagrante, e eu acho que foi um momento crucial. Eu cheguei em casa, eu estava drogado, porque era todo dia, né? Quando não enchia a cara, fumava um baseado o dia inteiro, aí à noite saía, cheirava cocaína, e ia usando tudo. Então todo dia tinha alguma substância no cérebro, no sangue. Aí um dia eu cheguei em casa, e a minha mãe não sente cheiro. Ela não sente cheiro. E eu lembro que quando eu saía para usar droga, eu levava uma pasta de dente, um perfume, colírio, tinha que ter para disfarçar, para poder andar no meio das pessoas. E naquele dia minha mãe estava sozinha em casa. E aí eu falei, não vou me preocupar tanto. Aí quando eu chego no quintal de casa, eu vejo que minha irmã estava em casa. E a minha irmã Maria José, né? Ela é de muita oração, assim como as outras, mas ela tem um lance diferente com Deus, sabe? E aí, de repente, a hora que elas me viram, elas viram que eu estava daquele jeito, aí tinha um abacateiro no quintal, aí eu peguei aquele abacateiro, comecei a esfregar na cara para disfarçar o cheiro, aí misturou o cheiro da bebida, da maconha com um abacate, aí ficou uma confusão, e eu sempre usava o cabelo solto, estava com o cabelo solto, aí eu entrei em casa, minha irmã me viu, e ela já estava em oração, já fazia um bom tempo, esperando o tempo de Deus, a verdade é essa. Me colocaram dentro do quarto, me sentaram na minha cama, aí minha irmã falou assim, Nilo, você está usando droga, a gente sabe disso, abre o coração, a gente quer te ajudar. Aí minha mãe,
minha mãe ajoelhou na minha frente e começou a orar. Ela falou assim: Senhor, eu quero meu filho de volta, do jeito que eu pus no mundo. Eu não quero ele nessa vida. E chorava, e eu estava louco. Sim. Era difícil estar em estado de graça, como a gente falava na época. Sim. Tá careta, em estado de graça, eu nunca estava. E aquilo me confundiu, foi uma seta no meu coração, né? Uhum. Toda vez fico desse jeito, quando eu conto. Minha mãe falou assim: Senhor, eu só quero mais 8 anos de vida. Tira meu filho disso. E aí, 2, 3... Isso foi em junho. Em agosto daquele mesmo ano, a minha irmã, a Ana, minha irmã mais velha, me levou no grupo de oração. E eu não sei por que eu aceitei. E aí eu fui batizado no Espírito e tudo aconteceu. E aí, todo ano eu contava 1 ano. 2 anos. E eu chorava quando batia 1 ano. Porque eu falei: o Senhor vai levar minha mãe porque ele fez a parte dele, né? E ela pediu só 8. E para a glória de Deus já se passaram, desses 8 já passaram mais de 15, né? Graças E eu a ainda Deus. tenho minha mãe, né? Graças a Deus. E você falando porque a experiência das mães. Quantas mães que podem estar nos acompanhando agora vivendo o mesmo dilema da sua. Mas eu digo com toda certeza, até porque eu sei o que minha mãe passou comigo também, a oração da mãe tem um lugar privilegiado no coração de Deus. Não tenha dúvidas disso. Você que é mãe, está rezando pelo seu filho, não tenha dúvidas disso. A oração de uma mãe tem um lugar privilegiado no coração de Deus. Tenha fé, acredite nisso. Nós vamos para um rápido intervalo, mas você que é mãe, assuma esta palavra dentro da experiência que o Danilo está trazendo. A oração da mãe tem um lugar privilegiado no coração de Deus. Nós voltamos já com Gente de Fé. Você é mãe, saiba que você tem um lugar privilegiado no coração de Deus, porque você contribui com a manifestação da coisa mais bela que Deus fez, que são os seus filhos. Então, não tenha dúvida, você hoje pode fazer essa experiência de tocar no coração de um filho, ajoelhando-se nos pés dele e rezando como a mãe do Danilo fez. Isso foi julho, mais ou menos, que disse? Isso foi em junho. Junho. E aí, agosto, houve aquela explosão de amor de Deus na sua vida. Né? Sim. Certo que a família estava muito envolvida, né? Uhum. A família já estava muito envolvida. E foi bem interessante que no Natal anterior, Natal de 93, eu passei trancado num quarto. Porque todo final de ano é aquele período em que a família se junta, né? Graças a Deus, a gente sempre se juntou, a gente se ama muito. E aí eu ficava sempre assim, eu via meus sobrinhos nascendo, minhas irmãs se formando, trabalhando, e eu cada vez pior, né? Era um contraste muito grande, né? Isso também te trazia um dilema, né? Sim, eu chegando toda madrugada louco em casa, quando não era de uma droga era de outra, era de bebida, vida toda errada, né? E se passando a vida da minha família na minha frente, tipo, é assim que tem que ser, cara. E aí, aquele Natal de 93 foi complicado, porque eu me tranquei num quarto lá dos fundos, lá de casa, e o meu pai bateu lá fora, bateu na porta do quarto e falou assim: filho, só Jesus. E eu chorava, porque a depressão é uma coisa terrível, né, padre? A depressão é uma prisão.
É uma cadeia que eu arrastei durante muitos anos da minha vida. E só pela misericórdia de Deus. Eu tinha vergonha de falar que tinha. No início da minha caminhada, quando eu comecei a tocar, fazer show, falar para os jovens, dar testemunho, Deus começou a me chamar também para o lance da pregação, e eu estudava do jeito que dava, aprendia ou não aprendia, eu ia lá e dava meu testemunho, e falava com os jovens. Eu tinha vergonha de falar que tinha depressão. Até o momento que eu descobri que eu não podia ter vergonha. Eu precisava botar aquilo para fora, para, além de ajudar as pessoas, eu também me ajudar, né? E aí meu pai, naquela noite, eu nunca esqueço, filho, só Jesus. E aí, estava chegando o meu momento, né? Estava chegando aquele momento em que Deus resolveria, a partir da oração da minha família e de forma muito especial, da oração da minha mãe. E eu também tenho um apelo a fazer, acho que eu posso falar aqui, né? Sim, claro. Pais, não deem o exemplo da bebida para os seus filhos. Jamais. Eu acho que, como eu disse, né? Hoje, o dia da gravação do programa, dia 4 de junho, eu completo 23 anos, 8 meses, e eu posso estar fazendo a conta errada, 8 meses e 21 dias. A gente conta o dia, porque durante esses anos eu tive vontade. Entendeu? Então, quem viveu o que eu vivi, e outras pessoas da minha família também passaram por isso, não podem jamais achar que é normal. Eu não posso falar para você beba com equilíbrio, jamais você vai ouvir isso da minha boca. Eu tenho rodado, para a glória de Deus, o Brasil, eu tive a oportunidade de fazer missões fora do país também. Eu jamais vou poder falar para alguém, beba com equilíbrio, saiba beber. Beba socialmente. Beba socialmente, mas de forma alguma, nunca vou falar isso. Já me chamaram de fanático, mas se ser fanático é lutar pela sobriedade todos os dias, tipo assim, eu já acordei e já dormi em calçada, entendeu? Vomitado, acordar em ponto de ônibus lotado, assaltado, ir para casa descalço, pedir dinheiro na rua para voltar para casa, para comer alguma coisa. Então, tipo assim, eu faço esse apelo, pais, pelo amor de Deus. A gente vê situações, eu tenho acompanhado muitos jovens pelo Brasil, padre, situações em que os pais ensinam os filhos a fumar maconha. Pai, vai se tratar, você não sabe o caminho. Pelo amor de Deus, não sei se o Espírito Santo está conduzindo alguma coisa aqui de forma específica. Pai, pelo amor de Deus, em vez de você sentar no seu sofá para ensinar seu filho a enrolar um baseado, conversa com ele, troca uma ideia, vai se tratar, não tenha vergonha, vai para uma clínica, procura a igreja, o padre mesmo disse, é a melhor clínica. Como dizia o padre Jonas, né, o Monsenhor Jonas, a igreja é uma grande hospedaria. O Senhor está te esperando na Eucaristia. Na Eucaristia, Santa Teresa afirma, né, que a melhor maneira de se fazer santo é se aproximar ao máximo da Eucaristia. Aproxime-se, pai. Vai fazer uma boa confissão. Entendeu? Para de mostrar para o seu filho que para ele ser machão, ele tem que tomar uma cerveja socialmente. Ele tem direito, que muitos psicólogos, me perdoem, mas existem aqueles que ainda não entenderam, né? Que tem que haver direito de escolha. A gente ouve muitos falarem que a censura é emburrecedora. Pelo amor de Deus. Isso é extremamente importante você dizer, porque nós estamos entrando numa era em que os pais não estão perdendo a autoridade sobre os filhos. Os pais estão entregando a autoridade que eles têm sobre os seus filhos, que é completamente diferente. Quando dão um exemplo como esses exemplos que você está dando, de um pai que fuma na frente dos seus filhos, que bebe na frente dos seus filhos, que discute na frente dos seus filhos, tudo isso que os filhos vão absorvendo, vamos dizer assim, né? Então, frente a isso que você disse, é extremamente importante. Pais vão se tratar. Né? Palavra fortíssima mesmo, e que eu quero aqui assinar embaixo, vamos dizer assim. Porque
não é um gole, não é beber socialmente, não é. Quem tem o alcoolismo dentro de casa, quem tem a dependência química dentro de casa, sabe muito bem do que você está dizendo. Sim. Então, não inicie os seus filhos nesta vida dizendo que isto é ser progressista. Não. Seja retrógrado. Continue com a autoridade que você tem. Autoridade, não autoritarismo. Autoridade que você tem sobre os seus filhos. Em frente a isso, Danilo, tem gente que quer falar com você. Já chegou aqui. Tem gente que vai querer aí conversar com você. Oi, eu sou o Adriano e eu sou sobrinho do Danilo. Falar do meu tio sempre foi um motivo de muita alegria e muito orgulho para nossa família. Eu sempre fui o fã dele, vendo ele tocar bateria, vendo ele cantar, ouvindo os discos, vendo ele fazer shows, a evangelização dele. Tudo isso sempre foi muito impactante para mim, na minha vida, muito marcante. Ele é uma inspiração para todos nós. Ele realmente leva a alegria de Deus aonde quer que ele esteja, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo quando ele esteve internado, né, uma situação tão difícil para ele, para nossa família, para os amigos, ele mantinha o bom humor, mantinha a esperança, a fé, acima de tudo, pensando em novas músicas, novos trabalhos, contando piadas. Então, foi muito importante, foi muito legal quando ele teve a alta e pôde ir no nosso casamento, que foi agora recentemente também, né? Eu sou a Cris, esposa do Dri, sobrinha mais recente do tio Danilo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção desde que eu o conheci é essa naturalidade de falar de Deus, de evangelizar. É uma coisa muito abençoada, é muito bom ter uma pessoa assim por perto. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa família. E que Deus abençoe sempre a sua jornada, tio. E estamos com saudades. Beijos. É isso, tio. Abraços, saudades. Olha aí, esses são seus sobrinhos, né? E que, pela idade deles, eles conheceram já o novo Danilo ou já tiveram a oportunidade de conhecer o antigo? Sim, ambos. Né? Mas a experiência de tocar no que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Deus hoje faz na sua vida esse testemunho de alguém que esteve no fundo do poço e hoje sai do fundo do poço e aponta o céu. Para onde Deus tem te levado? Como é que tem sido a sua vida feita ministério? Porque você disse no início, você canta, você toca, você compõe, né? Você fez parte de 2 bandas e hoje tem rezado aí para Deus te levar ainda mais longe na pregação, enfim. Para onde é que Deus tem te levado para ser essa pessoa que aponta o céu? Então, Deus, eu tenho convicção de que um músico católico, um missionário católico, a exemplo dos grandes missionários, dos grandes santos da igreja, nós precisamos ter uma casa para servir, né? E graças a Deus eu sempre fiz parte de uma paróquia, de uma comunidade. Hoje já há 13 anos e meio eu participo no Santuário Mãe de Deus, aqui em São Paulo, né? Eu sou músico do ministério do Padre Marcelo Rossi, já há 13 anos tenho participado das missas semanalmente, e fui em várias missões com ele também. Pude ver Deus agindo de forma poderosa no ministério dele. Isso como a paróquia que a gente tem que ter, sabe, padre? A maior oportunidade maravilhosa que Deus nos dá como músico de tocar no banquete eucarístico, o banquete da palavra, o banquete do corpo de Cristo. É importante pra caramba. Isso nos dá a base para sair em missão, né? Como eu disse, durante 7 anos eu trabalhei com o Ministério Eterna,
Recentemente a gente teve uma volta, fez algumas coisas juntos. A gente ainda tem projetos e tal. Trabalhei durante 12, 13 anos de 12 a 13 anos com cerimônia. A gente lançou vários CDs. Ao todo eu somo 8, 9 CDs, né, com as duas bandas. Algumas coisas em DVD também. E atualmente eu tenho me dedicado ao Ministério de Pregação, já faz alguns anos, né? Sim. Que eu tenho ido por vários lugares aí o ano todo, encontros, tudo quanto é tipo de atividade que envolve adoração e pregação, né? A gente tem ido e eu passei por uma experiência recente aí, padre, que eu estou bem mexido ainda, porque fazem 3 semanas que eu voltei à atividade, tocando na missa, né? E esse é o primeiro lugar que eu venho, além da missa, depois do que eu passei, né? Passei por uma situação de enfermidade que deu uma mexida considerável na minha vida, né? Eu que tive, durante os anos que eu estava longe de Deus, desejo de suicídio, cheguei a tramar o suicídio, planejar, nunca tive coragem de fazer, né? Chegava na hora, a gente voltava atrás e no meio da depressão toda, aquilo voltava a ter um fio de esperança, né? Eu, no caso, que vivi essa situação, passei nessa internação uma coisa que, tipo assim, eu achei que eu não ia sair de lá, sabe? Foi uma coisa bastante interessante. O Adriano tocou num assunto aí, né, em relação à internação. Foram 37 dias lá, né, padre? E a cada dia que passava, eu não sabia se ia poder ver a rua de novo. A gente não conseguia andar, não saía da cama, todos os dias deitado. A cirurgia que eu fiz deu complicação. Acabou que eu passei por 5 cirurgias. Ao todo eu fui para o centro cirúrgico 9 vezes. Tive uma infecção bastante séria que os médicos não estavam conseguindo vencer. Eu saí do hospital com uma bolsa de colostomia, né? Uma realidade que eu não queria viver. Mas Deus me deu mais uma chance, né? E você falando isso é justamente o que eu toco aqui. Este menino que com 4 anos fazia ali a experiência de querer estar só, entra aí neste mundo das drogas, da bebida, do submundo, podemos dizer assim, do satanismo, né? dessa realidade não propriamente dita como seita, mas sim, do espiritismo e essas outras crenças, né? Vai ao fundo do poço e ali no fundo do poço é encontrado por Jesus. E quando Jesus tirou este menino do fundo do poço, fez ele cheio de vida, não mais com tentativa de suicídio, cheio de vida para levar a vida a tantos outros, através da música, através da arte, através da composição. E eu te digo com toda certeza, te deu mais uma chance. E é essa chance que agora você vai subir até ali aquele palco e nos mostrar com a arte que Deus te deu, com os dons que Deus te deu, que é possível vida e vida nova já aqui nessa terra. Danilo, é muito rápido o programa, quero te agradecer muito a tua presença. Quero jogar para você, então, uma pergunta. Deus está te dando mais uma chance hoje. O que você está fazendo com ela? Nós não sabemos quando será a última chance que Deus nos dará. Muito obrigado, Danilo. Obrigado, que Deus te abençoe e te abençoe muito. E você pode acompanhar este e todos os outros programas Gente de Fé no nosso canal no YouTube, no Canção Nova Play. Deus te abençoe.
Diante do teu altar, eu quero te adorar na língua dos anjos. Diante da criação, eu quero adentrar o Santo dos Santos. Quero te adorar de corpo inteiro. Viver o teu amor em verdade e vida, fitando meu olhar no amor primeiro. Encontro teu favor, tal alma querida. Diante do teu altar, eu quero te adorar na língua dos anjos. Oh, diante da criação, eu quero adentrar o Santo dos Santos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.